E aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Nonato, conhecido mais como Nonatinho no YouTube. Hoje a gente vai reagir à história do Felipe Coutinho. Então, vamos dar play. Fala aí, rapaziada, beleza? O negócio é o seguinte, hoje temos a história do Felipe Coutinho. Atendendo a pedidos aí, fizemos a votação na comunidade do canal. Então hoje é a história do Felipe Coutinho, semana que vem do Neymar. E eu tô pensando em fazer histórias intercaladas, jogadores da atualidade versus jogadores, assim, duas por semana, uma de jogador da atualidade. Tem a promoção da Futifan lá, comente seus vídeos, beleza? Em 12 de junho de 1992, nasceu no Rio de Janeiro Felipe Coutinho Correia, filho do seu Zé Carlos e da dona Diná. É o mais novo de 3 irmãos. Antes dele, vieram Leandro e Cristiano, que são bem mais velhos que Felipe. O menino teve uma infância muito feliz e cresceu em um condomínio no bairro do Rocha, zona norte do Rio. O talento com a bola de futebol foi descoberto logo cedo, quando Felipe jogava bola com os amigos na quadra de cimento do condomínio. Seu talento despertou a atenção em primeiro lugar de Dona Didi, avó de um dos seus amigos, que alertou a família de Felipe o talento diferenciado do menino em relação aos outros. Então, seu pai, Zé Carlos, seguindo o conselho de Dona Didi, colocou o filho no Clube Sargento do Rocha para jogar futsal. Gilberto Guará, diretor do Clube Sargento, lembra do menino. Ele ficou com a gente até uns 7 anos. Era evidente que se tratava de um jogador muito acima da média. Quando saiu daqui, ficou um ano disputando o campeonato de futsal na Escolinha da Mangueira. O próprio técnico dele lá que o levou para jogar futsal no Vasco. E um tempo depois, ele passou para o futebol de campo. Na Escolinha da Mangueira, mesmo sendo o jogador mais jovem da equipe, foi artilheiro do campeonato e ajudou o time a ser campeão da Liga de Futsal. Isso com apenas 6 anos de idade. Em 1999, ele foi para o Vasco, inicialmente no futsal, e depois alternando entre o futsal e o futebol de campo, até trocar de vez para o campo. Como os treinos eram longe de sua casa, e já que seus irmãos e pai não podiam levá-lo, coube a dona Diná levar o filho aos treinamentos. Sobre isso, Coutinho disse: "Minha mãe não dirigia mais, teve que reaprender só para me levar aos treinos, e quase sempre era longe. Eu tinha que ficar atento para ela não errar. Mas o drama mesmo era sair e chegar em casa. O condomínio tem muitas ladeiras apertadas, era um sufoco." Enquanto crescia e se estabelecia na base do Vasco da Gama, Felipe conheceu a Ainê, sua primeira e única namorada. Os dois estão juntos desde os 14 anos de idade. No Vasco, Felipe começou como centroavante na base. Mesmo se destacando, seu técnico achou que o menino teria melhor rendimento se fosse deslocado para o meio de campo. Aposta que deu muito certo e Coutinho passou a colecionar títulos e premiações pela categoria de base do clube, além de várias convocações e títulos com a seleção de base do Brasil. Com isso, logo a completar 16 anos, seu passe foi negociado pelo Vasco com a Inter de Milão, por apenas 4 milhões de euros. Na época, a venda causou enorme revolta na torcida vascaína, já que o jogador era uma grande esperança para o futuro do clube. Então, o então presidente do Vasco, Roberto Dinamite, foi obrigado a se explicar. "Eu não vendi o Felipe Coutinho. É mentira. Não tivemos nenhuma reunião sobre esse assunto. Soubemos dessa situação 10 dias após a posse. O Eurico Miranda vendeu ele antes de eu assumir o clube. Não havia nada a ser feito na ocasião. O contrato era legal e não tinha como reverter a situação. Coube ao Vasco terminar de lapidar o jogador até que ele completasse 18 anos e pudesse transferir para a Itália." Então, em 2009, foi promovido ao time principal do Vasco e fez sua estreia na disputa da Série B contra o Duque de Caxias no empate em 0-0. E no ataque, a estreia de Felipe Coutinho, jogador de 17 anos, uma das grandes promessas da base do Vasco. Pelo Vasco foram apenas 43 partidas, 5 gols e 9 assistências. O suficiente para ter o carinho do torcedor vascaíno, mas pouco para ser ídolo da torcida. Então, com apenas 18 anos e pouco mais de um ano como profissional, Felipe Coutinho partiu para Milão, para jogar pela Inter. Chegando na Itália, o jogador até recebeu algumas chances de Rafa Benítez, mas por conta do nervosismo e também da inexperiência, não conseguia se firmar no time. Ficava longos períodos no banco ou sequer era convocado para as partidas da equipe. Foi assim por quase 2 temporadas. Apesar de ter alguns momentos de grande talento, Coutinho geralmente era preterido pelo técnico. Como raramente era utilizado no time, a Inter de Milão resolveu emprestar Coutinho para que ele tivesse mais experiência. Então, apareceu o Espanhol, de Barcelona, onde o jogador ficou por 6 meses e causou ótima impressão, marcando 5 gols em 16 partidas e dando um enorme salto de qualidade no time. Buscando conseguir seu espaço e até conseguiu jogar mais, mas na maioria das vezes apenas vindo do banco de reservas. Pela Inter, o jogador fez 47 partidas e marcou apenas 5 gols.
Mas, por causa de seu desempenho na Espanha, seu futebol despertou o interesse do Liverpool e do Southampton. E já na janela de inverno, os Reds acabaram comprando seu passe por 13 bilhões de euros. Rafael Benítez, técnico do Liverpool na época e que também tinha terado Coutinho na Inter, disse que Coutinho era um jogador world class, jogador de primeira categoria. E a aposta do Liverpool surtiu grande efeito. Coutinho chegou no clube com a banca de ser o novo camisa 10 do time e não desapontou. Em apenas 13 partidas naquela temporada, conseguiu marcar 3 gols e dar 5 assistências. Mesmo após se firmar como titular do time, o jogador acabou fora da lista de Felipão para a Copa do Mundo 2014. Mesmo cobrado pela torcida, ficou sem chances com o técnico. Assim, fora da seleção brasileira, nas temporadas seguintes, se consolidou como um dos principais jogadores do clube, com cada vez mais importância e sempre melhorando seu desempenho. Virou um dos pilares do Liverpool, que com o passar do tempo perdeu Gerrard e Luis Soares. Então, coube a Philippe Coutinho liderar um novo clube. Logo após a Copa de 2014, o jogador passou a ser mais convocado para a seleção brasileira. E apesar da fase ruim, passou a ser ao lado de Neymar, seu amigo desde as categorias de base da seleção, o principal jogador do país. Mesmo com as chances, a fase da seleção não era boa, e todos eram questionados pelos torcedores, inclusive Coutinho. Mas a Inglaterra vivia grande fase, e apesar dos ótimos momentos com a camisa do Liverpool, Coutinho não conseguiu conquistar títulos com os Reds. Foram 201 jogos pelo clube, 54 gols e 45 assistências. Mesmo assim, virou ídolo da torcida. Além disso, após a chegada de Tite à seleção brasileira, virou referência da equipe, com grandes apresentações, principalmente contra a Argentina em Belo Horizonte, e fez o Brasil voltar a sorrir com os jogos da seleção. Com seu estilo de jogo, seu talento e carisma, Philippe Coutinho conseguiu pela primeira vez em anos dividir os holofotes de melhor jogador brasileiro ao lado de Neymar. Quando chegou a temporada 2017-2018, Coutinho pediu para deixar o Liverpool, pois o Barcelona queria contratá-lo. Mas o clube inglês bateu o pé e, apesar das diversas investidas do Barça, não vendeu o jogador, que acabou ficando no clube, mesmo contrariado. Na primeira parte da temporada, disputou 20 partidas e marcou 12 gols, deixando o Liverpool classificado para as fases finais da Champions League. Mas a janela de inverno se abriu, e o Barcelona novamente veio atrás de Coutinho, que expressou sua vontade de trocar de clube ao técnico Jürgen Klopp, que afirmou que nada poderia fazer se o jogador não tinha mais vontade de defender o Liverpool. Então, em 6 de janeiro de 2018, o Barcelona anunciou o Coutinho com uma transação de 160 milhões de euros. Alguns torcedores do Liverpool, revoltados com o jogador, queimaram camisas dele, mas de nada mais adiantava. Fez sua estreia pelo Barcelona exatamente contra seu ex-clube, o Espanyol, numa vitória de 2-0, entrando no lugar de Iniesta. Já vestindo a camisa do Barça e com o título do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei, viu seu antigo time chegar à final da Champions League e perder para o Real Madrid. Então, chegou a Copa do Mundo de 2018, dessa vez com seu nome entre os convocados e com a vaga de titular assegurada. Pra dentro, grande giro, a chance do gol, bateu! E apesar da eliminação precoce do Brasil diante da Bélgica, saiu da Copa em alta com o torcedor brasileiro, pelo bom desempenho individual durante o Mundial. Desde sua estreia pela seleção brasileira, Philippe Coutinho disputou 46 partidas e marcou 14 gols. Atualmente usa a camisa 7 do Barça e é um dos principais jogadores do clube, ao lado de Messi e Luis Soares. Com 26 anos ainda tem muita estrada no futebol e muitos títulos para conquistar. Com coração vascaíno, casado com sua primeira namorada, pai de 2 crianças e muito amor por sua família, Philippe Coutinho é uma realidade do futebol brasileiro. E com certeza... Então, rapaziada, esse foi o vídeo reagindo à história do Philippe Coutinho. Espero que vocês tenham gostado. E a próxima história vai ser a história do Di Maria. Então é nóis, valeu e fui!